Ó, gente, para quem ainda não conhece o Visit Orlando, a gente não vende nada, tá? A gente é um órgão governamental, ou seja, a gente está aqui para trazer as novidades, né, para ser a ponte entre todos os nossos fornecedores, todos os nossos parceiros, hotel, restaurante, atração, tudo de experiência no destino, a gente coloca em contato junto com os operadores e as agências de viagens para que possam oferecer, enfim, aí então para os passageiros, tá? Eu gosto de iniciar aqui mostrando um vídeo da campanha do Visit Orlando, que faz aí do nosso destino inacreditavelmente real. Orlando é um lugar cheio de momentos de aventura. Momentos em que nos sentimos verdadeiramente vistos. Momentos de conexão que transformam. Aqui, as lembranças mais especiais são feitas nos pequenos, grandes momentos. E é isso que faz Orlando ser inacreditavelmente real. Hoje, então, pessoal, o nosso bate-papo aqui vai ser sobre essas outras experiências que a gente pode oferecer para o passageiro, né? São ali experiências relacionadas à compra. A gente pode sim oferecer para o passageiro uma experiência de compra com gastronomia, experiências também relacionadas a esportes, atividades ao ar livre. Orlando também tem várias atrações relacionadas à arte, cultura. E no final da apresentação, eu vou mostrar aqui uma ferramenta que ajuda aí muito na hora da venda, que é o Orlando Travel Academy. Para quem ainda não conhece a cidade de Orlando, eu gosto de mostrar aqui o mapa da cidade, até para que vocês possam ver como é fácil e prático andar e circular por qualquer região ali da cidade. A porta de entrada em Orlando é aqui no nosso aeroporto internacional, que há 3 anos foi inaugurado um novo terminal, que é o Terminal C. Pessoal, é muito importante a gente saber desse Terminal C, porque é nesse terminal que por onde chegam a maior parte dos voos vindo do Brasil, e é o terminal que também liga a Brightline, que é o trem que opera aí de Miami até Orlando, que daqui a pouquinho a gente vai falar também. Se a gente então pegar aqui, ó, do aeroporto até a principal rua de Orlando. Vocês sabem como é que chama a principal rua de Orlando? A principal rua de Orlando é essa tripinha aqui, ó. Ela é International Drive. É o coração da cidade, é onde tudo acontece. Aonde estão os principais parques temáticos, restaurantes, vida noturna, as redes de hotéis, tudo se concentra ali ao redor da International Drive. Se a gente pegar, então, do aeroporto até a iDrive, a gente está falando em torno de 25, 30 minutos de distância, tá? O complexo da Disney, ele é o único que não fica aqui na International Drive, ele fica aqui num distrito de Orlando, que é a Lake Buena Vista, que dá mais ou menos uns 20 minutos, 20, 25 minutos de distância da International Drive. Subindo um pouco mais, aqui para cima, a gente tem a região de Downtown. Downtown é o centro financeiro de Orlando, é onde as pessoas vivem, onde as pessoas trabalham ali, é a parte mais... é onde tem as principais indústrias, né, as empresas também. Toda a parte mais comercial fica aqui. A gente não pode confundir centro turístico com o centro empresarial, tá? O centro turístico fica aqui na International Drive. Se a gente, então, pegar de Downtown até a Drive, a gente também está falando em torno de 20, 25 minutos de distância. Tá vendo como é fácil e prático circular por qualquer região aqui da cidade? A gente sabe que Orlando é a capital mundial dos parques temáticos. Quando os passageiros, né, quando o turista ele vai para Orlando, o que eles buscam? Eles vão lá por causa dos parques e também por causa de compras. Só que hoje a gente vai mostrar várias outras opções, mas não podemos deixar de mencionar aqui, né, os 3 grandes parques que temos no destino, que temos na cidade de Orlando. Então a gente tem os parques da Disney, né, que hoje é o maior complexo contando assim de espaço, né, e de atrações e tudo mais. A Disney hoje conta com 6 parques lá em Orlando, sendo 4 parques temáticos e 2 parques aquáticos. Depois a gente tem os parques do grupo United Parks and Resorts, que é o antigo SeaWorld, o grupo SeaWorld que mudou de nome, mas isso não muda em nada, porque os parques lá em Orlando continuam com o mesmo nome. Então, o grupo United Parks, hoje eles contam em Orlando com 3 parques. Então, tem aqui o SeaWorld Discovery Cove, que é o parque onde a gente nada com golfinho, né, o único parque all inclusive ali também do destino na cidade, e o parque aquático, que é o Aquática. Além dos 3 parques em Orlando, o United Parks tem mais 2 outros parques em Tampa, que fica a 1 hora de distância ali da International Drive, que um parque acho que todo mundo conhece, que é o Busch Gardens, e tem também outro parque que fica grudadinho ali, que não é tão comercializado aqui no Brasil, que é o Adventure Islands, tá? E por fim, a gente tem os parques da Universal,
que ano passado veio aí com a grande novidade, com a inauguração aí de um novo parque temático, que chegou com tudo, o Epic Universe, e esse parque, pessoal, para quem ainda não teve oportunidade de conhecer, pode vender aí de olho fechado para o passageiro que esse parque está incrível. São 5 mundos dentro do parque, então a gente entra ali pelo Celestial Park, que é a área principal, que é o hub, onde vai ser a entrada que a gente vai ter acesso aos outros mundos. Então ali do Celestial, a gente tem da área Celestial, a gente vai para a área do Harry Potter, depois você volta para o Celestial Park, você vai para outra área, que é a área do Super Mario, depois você tem Dark Universe, você tem a área de como treinar seu dragão, e o parque está bem imersivo. E o bacana é que esse novo parque da Universal, ele está agora numa nova área. Lembra no mapa que eu mostrei, o complexo ali da Universal fica na International Drive. Então, ali na International Drive, a gente vai ter os outros 3 parques da Universal. A gente tem o Islands of Adventure, tem o Universal Studios, que são os 2 parques temáticos, e tem também o Vulcano Bay e todo o complexo ali de hotéis, também o City Walk da Universal. Como é que é um parque novo, ele está numa área que fica mais ou menos uns 10, 15 minutos de distância do restante do complexo da Universal, e o próprio complexo também oferece transporte para você circular entre todos os parques, tá? E nessa nova área tem mais novos hotéis e também ideias de crescer aí para os próximos anos, tá? Bom, além dos parques temáticos, o que mais a gente pode oferecer para que o nosso passageiro tenha uma experiência assim completa no destino? Eu sempre recomendo nos meus treinamentos indicar para o passageiro começar explorando ali a região da International Drive, porque ali, como é o coração da cidade, você tem várias atrações, restaurantes, vida noturna, tudo acontece ali ao redor da International Drive. E uma boa dica, logo de cara, é começar explorando ali as atrações do Icon Park. O Icon Park, gente, ele é um complexo que ele fica bem no meio ali da International Drive. É fácil da gente achar o Icon Park, porque a gente tem ali o cartão postal da cidade de Orlando, que é a roda gigante, o Orlando Eye. Então, em qualquer ponto que você tiver da International Drive, você vai conseguir ver ali a roda gigante. E ali é um complexo que a gente não paga para entrar, né? Então, você tem ali, além das atrações, que você paga as atrações de forma independente. Se você quiser fazer uma atração, você pode comprar o combo de 2, 3, 4 atrações, enfim, de acordo com o interesse do passageiro. Mas ali, além das atrações, você tem uma variedade de lojas, tem opções de restaurantes, a vida noturna acontece ali também, né? E o bacana é indicar para o passageiro já conhecer ali o Icon Park no dia que ele chega. Vocês concordam comigo que o primeiro dia é praticamente um dia perdido? Não é mesmo? Porque até a gente chega, a gente vai chegar no aeroporto, aí vai desembarcar, vai pegar a mala, passar pela imigração, vai alugar carro. O horário de check-in dos hotéis lá em Orlando começa a partir das 3, 4 da tarde. Ou seja, o passageiro ele não vai querer gastar o ingresso de um dia de parque para ficar apenas 2, 3 horas no parque. Então, vamos otimizar o tempo desse passageiro. Vamos aí melhorar a comissão de vocês também. Já oferece para ele essas atrações do Icon Park, que é uma forma dele já começar a se familiarizar ali com todo o destino. E uma atração bacana, por exemplo, a roda gigante. É uma atração, ali são atrações rápidas. A roda gigante, por exemplo, para você dar uma volta completa nela, a gente demora em torno de 30 minutos. E uma dica legal, gente, fala para o passageiro fazer o passeio da roda gigante no pôr do sol. Porque como a cidade de Orlando, ali a cidade é toda plana, né? Quando a gente está lá em cima, de um lado vocês vão ver a montanha-russa do Hulk, ali do Parque da Universal. Aí do outro lado, você olha, você vai ver o Parque do SeaWorld. E na frente, o sol se pondo. Então você tem uma vista de 360 graus da cidade. É incrível, as fotos lá de cima ficam bem bacanas. Bem embaixo da roda gigante, a gente tem 2 outras atrações. De um lado, a gente tem o Sea Life Orlando Aquário, que é um aquário que hoje eu vejo muito mais do que uma atração. Eu vejo o aquário também como uma experiência cultural para a família. Porque, gente, sem brincadeira, vocês vão entrar ali, vocês vão ver várias espécies de... São mais de 3.000 espécies marinhas. Tem peixe ali que vocês nunca vão ter visto na vida, que vocês vão encontrar ali, né? Tem muitas espécies diferenciadas dentro do aquário. E é engraçado também, porque ali você tem, além de você conhecer um pouco mais dessas espécies, você consegue interagir com algum desses animais, tem uma área para você tirar vários ambientes ali para você tirar foto. É um programa que a gente demora mais ou menos em torno de 1 hora, no máximo 1h30, você também já mata aí todo o aquário, já consegue fazer o aquário por inteiro. E do outro lado da roda gigante, a gente tem o Museu de Cera Madame Tussauds. Esse museu, né, que é o Madame Tussauds, é um museu que a gente demora um pouco mais de tempo, 1h30 no mínimo ali dentro, ainda mais se você for interagir com todos os personagens, com todas as celebridades que tem ali, ele tem vários espaços instagramáveis para tirar foto, a criançada pira lá dentro. E tem algumas estátuas ali que você acha os bonecos de cera, né?
que é muito realista, é bem bacana, então também vale a pena conferir com a família. Tem várias outras atrações ali no Icon Park, opções de restaurantes. Uma dica bacana também, pessoal, fala para o passageiro, deixa o carro estacionado aí no Icon Park, porque o estacionamento lá é gratuito, tá? Então você pode deixar o carro ali e segue andando ali pela International Drive, que você tem várias outras atrações. Você tem kart indoor, né? Você tem um iFly, que é um simulador de salto, como se você estivesse saltando ali de paraquedas, tem mini golf. Gente, eu nem sei se muita gente aqui já assistiu meu treinamento, sabe? Mas eu sempre gosto de comentar. Ali no meio da International Drive, a gente tem esse aqui, ó, um Beer Spa. Você tem ideia do que é isso? Ó, é uma banheira cheia de cerveja, né? Então imagina só, você ali dentro, relaxando nessa banheira cheia de cerveja, ao lado da banheira, tá vendo aqui ao lado? Tem esses drafts aqui que vocês vão se servindo. Como a gente chega lá, a gente sabe, né? Depois a gente vê como é que vai embora. Então é uma atração bem diferente que você pode oferecer para casais de amigos, para grupos de amigos que estão viajando para lá, casais que estão viajando sem filhos, né? Amigos que estão fazendo despedida de solteiro, ou seja, é algo totalmente diferente que a gente tem ali na International Drive. Além da International Drive, o que mais a gente pode oferecer para que o passageiro possa também explorar o máximo e aproveitar o máximo do destino? Uma outra atração que eu sempre recomendo é também explorar e conhecer ali o complexo do Kennedy Space Center. O Kennedy Space Center, ele não fica em Orlando, tá? Ele fica em Canaveral, que fica mais ou menos a uma hora de distância de Orlando, e fica bem perto ali do Porto Canaveral. Então, é uma dica bem legal também, principalmente para aquele passageiro que está indo viajar de cruzeiro, porque a maioria dos cruzeiros, o embarque acontece até umas 5 horas da tarde do cruzeiro. Então, ele pode muito bem de manhã, ali no Kennedy Space, ele conhece toda a atração durante o dia e à tarde ele embarca para o cruzeiro. Ou ele pode também conhecer no desembarque, porque o desembarque do cruzeiro, ele sempre acontece na parte da manhã. Então, ele desembarca e tem aí o restante do dia para conhecer todo o complexo. Inclusive, agora o Kennedy Space ele já está vendendo ingresso de 2 dias para explorar todo o complexo, porque um dia só não é suficiente. E é verdade, pessoal. Eu lembro a primeira vez, quando eu fui lá no Kennedy Space Center, eu nunca fui muito ligado à questão, tipo, de astronauta, desses filmes Guerra das Estrelas, né, Star Wars e tudo mais. Mas é muito louco, porque a gente está acostumado a ficar mais em Orlando, aí você vai lá para os parques, né, você vai para o parque da Disney, vai para o parque da Universal, até mesmo do SeaWorld, você olha que, tipo, castelo, né, você olha aquelas atrações, é tudo de mentira. Aí você chega ali no complexo do Kennedy Space Center, logo de cara, na entrada, quando você vai entrar ali no complexo, você já depara aqui com esse jardim de foguetes. E aí você fica, meu, será que esses foguetes é de verdade, né? Ou é tudo de mentira? Gente, são todos foguetes de verdade, são projéteis, são foguetes que já foram lançados, tem outros que, né, estão em análise, estudos, tem outros que estão sendo criados ali também. E o bacana é que lá são vários pavilhões. Então, você tem um pavilhão com foco para crianças de 2, 3, 4 anos de idade, com atividades lúdicas para essa idade. Você tem outro pavilhão com simulador, outro pavilhão com cinema, tem encontro com astronauta, café da manhã com astronautas, restaurantes temáticos, e se derem sorte, consegue até ver lançamentos de foguete, que praticamente acontece aí toda semana. Inclusive, recentemente teve o Artemis 2 aí que foi lançado lá do Porto Canaveral, lá do Kennedy Space Center, né, do Cabo Canaveral. Então, vale a pena aí indicar para o passageiro, porque é uma experiência incrível de algo totalmente diferente que a gente não tem aqui no Brasil e que você pode ter essa experiência incrível com sua família por lá, tá? Além do Kennedy Space, eu sempre indico também esses 2 outros parques, né? A gente tem o Legoland, ele é um parque que ele fica a uns 40 minutos, 50 minutos de distância ali da International Drive, também não fica em Orlando. O Legoland, ele é um parque que eu recomendo mais para crianças até 10, 12 anos de idade, mas para os amantes de Lego, é um parque aí, ó, que não tem idade. Eu gosto, né, de ir no Legoland justamente para ver a reação dos pais. Porque os pais ali dentro do parque, eles se divertem muito mais do que os filhos, do que a criançada. E você vê as reações ali, é um barato, é bem bacana. E o bacana também da Legoland é que ele é um parque rápido, que a gente não precisa ficar ali o dia inteiro para conhecer o parque. Na metade do dia a gente já consegue fazer praticamente todo o parque, né? Você faz o parque. E ao lado ali do Legoland, no mesmo estacionamento, ali no mesmo espaço, a gente tem um outro parque, que é o da porquinha mais famosa do mundo, que é a Peppa Pig. Esse parque a gente já recomenda para crianças menores, né? De 5, 6 anos, principalmente para aquelas mais pivetadas, sabe? Aquela criançada que não para, que corre para um lado, corre para o outro. Pode deixar à vontade essa criançada lá, porque como é um parque pequeno, e ali eles conseguem o tempo todo ter interação com os personagens,
personagens, tem show da Peppa Pig, tem até montanha-russa para criançada a partir de 3 anos de idade. Ou seja, já começa a partir de agora já a perder o medo para depois ir nas maiores montanhas-russas nos outros parques, né? Ou seja, dá para fazer então aí os 2 parques em um único dia, tá? Além dos parques, dessas atrações, que mais que a gente pode oferecer para os nossos passageiros? A gente sabe, né, como eu comentei aqui, que quando o passageiro ele vai para Orlando, ele quer ir para parque, né? Se o passageiro for ficar mais ou menos uns 15 dias em Orlando, a gente sabe que a gente vai ter 15 parques aí fácil para oferecer aí para ele, se ele quiser fazer parque todo dia, a gente tem parque para oferecer para ele. Só que a gente sabe, pessoal, que fazer parque todo dia é muito cansativo, é quase impossível. No primeiro dia, tá todo mundo empolgadão, né? Vamos que vamos. Tá, no segundo dia também, no terceiro dia, não tem perna que aguente, gente. A gente anda muito dentro do parque. A gente chega a andar uma média de 10, 12, até 15 quilômetros por dia dentro de um parque, por dia. Eu já cheguei a andar 23 quilômetros em um dia. Numa noite que eu estava no Halloween Horror Nights da Universal, contei da meia-noite até as 3 da manhã, eu fiquei, saí de lá e fui no dia seguinte fazer um Magic Kingdom. E andei tudo isso em um único dia. Então é muito tempo fazer isso todos os dias. É muito cansativo. Por isso, uma dica importante: sempre quando vocês forem montar o pacote para o seu passageiro, lembre o passageiro, oriente o passageiro para intercalar parque com outras atrações, que é justamente para ele recarregar as baterias e aguentar depois mais uma maratona de parques pela frente. Vamos agora, olha só, se colocar no lugar do passageiro. Quem aqui, por exemplo, não gostaria de alugar? Sabe aqueles quadriciclos, aqueles 4x4, explorar toda a fauna e a flora ali da Flórida? Esse é um passeio super diferente que você pode fazer lá em Orlando, né, com toda a família através dessa atração Revolution Adventures, né, e ter um contato maior com a natureza. Uma outra atração que eu também sempre indico é conhecer aqui e explorar o Wild Florida. Wild Florida ali é uma reserva que ele fica mais ou menos a 1 hora de distância de Orlando. E é uma atração também que a gente consegue conhecer toda essa reserva praticamente na metade de um dia, você não precisa do dia inteiro. Por que é legal lá? Porque quando a gente chega, você tem uma área que é um zoológico, então você consegue ali interagir com alguns animais, também conhecer espécies diferentes que tem ali da região também. Tem um passeio de barco que a gente faz lá no Wild Florida, que são esses barcos aqui, como se fosse desse outro passeio do Bug Creek, que são esses airboats. Então você tem esses airboats também no Wild Florida, que ele vai para o meio dos pântanos, então ele anda na água, anda no meio do pântano, assim, você consegue ver crocodilos, consegue ver as diferentes espécies de aves que tem ali na região também, mas o que eu mais gosto ali do Wild Florida é que eles têm um outro passeio, que é o Drive-Thru Safari. É um safari que a gente faz ali no meio, a gente vai com o nosso próprio carro, no meio do habitat dos animais. E aí, no final do safari, a gente cai numa área cheia de girafas. E ali você consegue alimentar a girafa, fazer selfie com a girafa, a criançada pira. E é um programa super tranquilo, onde você consegue, sim, aí, ó, recarregar as baterias para depois ir para parque ou para onde o brasileiro também gosta de ir, que é o quê? Gastar, né? Comprar o que não precisa, gastando o que não tem. Quer achar brasileiro, gente, em Orlando, né? Só ir lá para os outlets, né? Você ir para os shops. Supermercado também, antes, é muito engraçado que antes da pandemia, você ia pro Walmart, todo mundo vai para parque durante o dia, né? Aí à noite todo mundo morto andando no supermercado, dava meia-noite, 1 hora da manhã, se tinha gente no supermercado, pode ter certeza que era brasileiro, parecia um bando de Walking Dead andando assim dentro do supermercado. Depois da pandemia, o supermercado Walmart ele começou a fechar um pouco mais cedo. Tem algumas unidades que fecham em volta das 10, 11 da noite. O brasileiro não satisfeito, o que faz? Sai do Walmart e vai para o Walgreens, para a farmácia, que é aberto 24 horas, né? E não é à toa que Orlando é considerada a capital das compras. Primeiro, porque a gente possui uma das menores taxas de impostos dos Estados Unidos, de apenas 6,5%. E outra, que hoje em Orlando, a gente já encontra as principais marcas, lojas, grifes espalhadas ali por toda a cidade. Um shopping que eu sempre recomendo também aqui nos meus treinamentos é o The Mall at Millenia. Esse shopping é a cara da riqueza, é a cara daquele, sabe, onde a gente vai encontrar as principais marcas. Então, você vai encontrar uma Louis Vuitton, Prada, para quem quiser comprar celular novo, um iPhone, tem loja da Apple ali também, mesmo que o passageiro ele não queira ter uma experiência de compra ali no shopping, eu sempre recomendo também a conhecer, ir lá para o Mall at Millenia, para que ele tenha uma experiência gastronômica.
Um bom exemplo de restaurante é esse que vocês estão vendo aqui na foto. Logo de cara, na entrada do shopping, a gente tem o The Cheesecake Factory, que pros amantes de cheesecake é parada ali obrigatória. Na minha opinião, o melhor cheesecake ali dos Estados Unidos. E, claro, né, mesmo aqueles que não gostam de cheesecake, pode ir tranquilo ali, porque eles têm uma variedade no cardápio, tanto para café da manhã, para brunch, para almoço, para jantar, com diferentes tipos de pratos. E o preço ali também, custo-benefício super bacana, tá? Tem várias outras opções de restaurantes também que você pode ver dentro do shopping e conferir com toda a família. Além do The Mall at Millenia, em Orlando, a gente tem mais 2 outlets. A gente tem o Premium Vinelands, que ele fica ali mais próximo da Disney, e ele é o queridinho dos brasileiros, porque ali é onde a gente vai encontrar as marcas mais procuradas e consumidas pelo público brasileiro, tá? E a gente tem também o Premium da International Drive, ambos aí com mais de 300 lojas para oferecer aí para o passageiro. Tanto aqui esses 2 outlets, como aqui o Florida Mall, que é o maior shopping da Flórida Central, eles pertencem ao grupo Simon Shopping Destination, que é a maior rede de shoppings e outlets dos Estados Unidos. E eu não sei se vocês já sabem, mas olha aí uma outra dica bem bacana aí para o agente de viagem, pessoal. Não sei se muitos já têm aqui aquele voucher com cupons de descontos para oferecer para o passageiro. Como é que funciona? Passageiro é louco para ganhar esse voucher. Esse é como se fosse um caderninho com vários cupons de descontos. Como que ele consegue isso? Quando o passageiro ele chega lá no shopping, no outlet, logo na entrada do shopping, tem aquele central de informação ao turista, que é o guest service, né? E nesses balcões, eles vendem uns livrinhos com vários cupons de descontos. Então, tem lá, por exemplo, 30% de desconto na Calvin Klein, 20% de desconto na Nike, 10% na Puma. E o melhor, pessoal, é desconto sobre desconto. O passageiro fica louco para comprar esses livrinhos. Esses livrinhos têm um custo. Eles vão variar em torno de 10 a 15 dólares, depende aí do estabelecimento, tá? Mas, olha a dica aí, pessoal, para os nossos passageiros, o que vocês podem oferecer para os passageiros de vocês? Agora, o que os shoppings outlets oferecem? Vocês podem mandar fazer um voucher personalizado com o logo da sua agência, que você vai entregar esse voucher, como se fosse um QR Code. Ele vai apresentar pelo celular mesmo, lá no guest service do shopping, lá do outlet, e ele ganha esse livrinho de cupons sem custo nenhum. E, pessoal, eu não estou falando só pela economia dos 10, 15 dólares, não. Né? Além dele economizar, eu estou vinculando isso do voucher muito mais à sua marca. Pensa só, o passageiro vendo a sua marca vinculado com os principais shoppings e outlets dos Estados Unidos. Isso passa uma baita de uma credibilidade. E além de ser um grande mimo e um diferencial na hora da venda que você pode oferecer para o seu passageiro. Tá? Então, para quem ainda não tem esse voucher personalizado, no final aqui da minha apresentação, eu vou deixar o meu contato, aí vocês me mandam um e-mail, que eu mando para vocês por e-mail, passo a passo de como solicitar esse voucher personalizado, tá bom? Falando um pouco agora de gastronomia. Orlando também cresceu muitas opções de restaurantes na cidade. Esse ano, só para vocês terem uma ideia, 61 restaurantes foram premiados Michelin. Né? Ou seja, tem diferentes tipos de restaurantes para todos os gostos e bolsos, né? Hoje na cidade já tem mais de 3 mil restaurantes. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, para a gente conseguir conhecer todos esses restaurantes, são necessários 8 anos fazendo café da manhã, almoço e jantar cada hora num restaurante diferente. E tem gente que fala que vai para Orlando e come mal. Vamos combinar que come mal aí quem quer, né? Porque pela variedade de opções de restaurantes que a gente tem na cidade, tem aí restaurantes dentro dos parques, nos hotéis, na International Drive, em toda a região de Orlando, tá? Uma dica que eu também costumo sempre falar aqui nos meus treinamentos de restaurante, eu sempre recomendo aqui, ó, esse restaurante, o Capa. O Capa, ele é um restaurante que ele fica dentro do Hotel Four Seasons. Esse Hotel Four Seasons, ele fica ali dentro do complexo da Disney, tá? Por que eu indico esse restaurante? Porque esse restaurante, ele é um rooftop, né? Fica na cobertura do hotel. E eu sempre recomendo ir jantar lá no Capa. Muita gente me pergunta, Neto, preciso estar hospedado no hotel para ter acesso ao restaurante? Não precisa, tá? Mas eu sempre recomendo fazer a reserva com antecedência, porque é um restaurante bastante procurado, principalmente para o jantar. Por que eu indico o jantar? Porque quando você está lá no rooftop, pleno, jantando ali, daqui a pouco você olha para o lado e você vê a queima de fogos do Magic Kingdom. E o melhor, o restaurante ele coloca a música,
que está tocando lá no castelo, ao mesmo tempo dentro do restaurante, para que o cliente tenha a mesma experiência que o pessoal está tendo lá no parque. Então, é uma experiência, assim, totalmente diferenciada, num restaurante premiado Michelin e com um custo-benefício também super favorável. Então, pode indicar para o passageiro, principalmente para aquele passageiro que gosta de algo diferente, que essa é uma dica que ele não vai achar em qualquer lugar, somente aqui através de vocês, tá? A gente tem várias outras opções de restaurantes premiados aqui também. Tem jantares temáticos espalhados por toda a cidade e duas áreas que eu também sempre indico e que vale a pena explorar também. Uma delas é Disney Springs, que fica ali dentro do complexo da Disney. Vale lembrar que para acessar Disney Springs você não precisa pagar, né? O bacana é que lá o estacionamento é gratuito também, então você pode ir qualquer horário do dia, ele abre a partir das 11 horas da manhã e ali você tem uma variedade de lojas, restaurantes, a atração, inclusive tem lojas exclusivas que a gente só encontra aqui no Disney Springs, como, por exemplo, a maior loja de produtos Disney do mundo fica aqui em Orlando, né? Agora não, né? Sempre teve o Cirque du Soleil, mas agora com um espetáculo novo, que é Draw to Life, que começou aí pós-pandemia, que está incrível também, vale a pena conferir com toda a família. Além do Disney Springs, o Universal City Walk também, o City Walk da Universal é incrível, sou suspeito para falar, porque eu já gosto que ele já fica no burburinho da International Drive. E o bacana do City Walk é que você já saiu do parque, você passa pelo City Walk. E ali você tem também uma variedade de lojas, restaurantes. Para quem gosta aí de arranhar, cantar, aí tem karaokê, tem Rise Star Music. Quem gosta de balada, tem balada ali, opção de balada também. Ou seja, tem uma variedade de atrações e experiências para aproveitar com a família. E opções do Hard Rock Café também, tem restaurante fantástico, comida mexicana, italiana, tem muitas opções ali para todos os gostos também. Na parte de hotelaria, Orlando também cresceu muitas opções de hotéis por toda a cidade. Hoje a gente já conta com mais de 500 opções de hotéis, né? São mais de 130 mil quartos e novos hotéis. Só a Universal, ano passado, já mandou logo 3 novas opções de hotéis. Um deles é esse aqui, o Helios, que é um hotel que está incrível. Ele é o único hotel que fica dentro de um parque temático no mundo inteiro, né? E esse hotel está impecável, ele fica ali dentro do Epic. E ali depois você tem mais 2 outros hotéis da Universal ali ao redor também do Epic para oferecer para o passageiro. Além desses hotéis dentro dos parques, a gente tem várias outras opções de hotéis. Não dá para eu ficar aqui falando de todos os hotéis, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando de hotelaria. Depois vou mostrar aqui para vocês o nosso site. A gente tem uma parte lá de onde ficar, onde se hospedar. E a gente tem todos os nossos hotéis parceiros. Então, pessoal, busquem por novas opções de hotéis. São hotéis que vocês podem vender de olhos fechados também, são hotéis credenciados, são hotéis bem localizados, com um serviço incrível também, que são, para ser membro do Visit Orlando, eles têm que passar também, né, por um nível de qualificação. Não é qualquer hotel que vira membro do destino. E isso é muito importante, porque muitas vezes, por comodidade nossa, o que a gente faz? A gente sempre acaba oferecendo aquela mesma opção de hotel para todos os passageiros. Só que hoje, a oferta de hotelaria em Orlando é muito grande. E isso faz com que as diárias oscilem o tempo todo. Por isso, muitas vezes, você encontra hotéis com preço muito mais em conta. Por isso, busquem novas opções. Porque, muitas vezes, o que acontece? Aquele hotel que você sempre oferece para o seu passageiro, naquele mesmo período, você consegue um hotel da mesma categoria, só que você consegue achar por um preço inferior. Ou você consegue também achar um hotel do mesmo preço, só que com uma categoria melhor que você estava oferecendo. Aí chega a hora de vocês fazerem dinheiro também. Uma técnica de venda para vocês bacana é o quê? Vira para o passageiro e fala para o seu passageiro o seguinte: fulano, olha só, já que eu consegui aqui um outro hotel da mesma categoria que eu já tinha apresentado para você aqui na proposta, só que num preço inferior, por que você não muda e fica nesse hotel mais barato, vai manter a mesma categoria, e com o que você vai economizar aqui, por que você não fica um dia mais em Orlando? Quem acaba ganhando com tudo isso são vocês, porque o passageiro ele vai precisar um dia mais de hospedagem, um dia mais de ingresso de parque, um dia mais de locação de carro, um dia mais de seguro, e no final o passageiro vai ficar feliz de ter a oportunidade de ficar mais um dia no destino, e a gente também agradece de ter o passageiro mais um dia na nossa cidade. Então busque outras opções, pessoal, porque sempre, com as diárias oscilando, você sempre consegue oferecer uma condição melhor para o seu passageiro, tá? Só falando aqui rapidinho, esse hotel aqui, ele é o Villatel Orlando Resort. Não sei se vocês sabem,
mas antes em Orlando, não era permitido ter casas de condomínio, casas para alugar, né, dentro desses condomínios. Até por uma questão tipo de lei mesmo do governo para favorecer os hotéis e tal. As casas que eram comercializadas antes, elas não ficavam em Orlando, as casas ficavam em Kissimmee, em Lake Buena Vista, né? Em Orlando mesmo não tinha. Agora, o que eles fizeram? Eles criaram um novo conceito que é permitido ter esses condomínios com casas dentro da cidade de Orlando, só que num conceito de resort. Ou seja, é um condomínio que é como se fosse, vai funcionar como um hotel, então vai ter uma recepção, vai ter infraestrutura de lazer e tem as casas. E aí surgiu o Evermore Orlando Resort, tem agora o Villa Hotel Orlando Resort, esse aqui é um complexo, né? É um condomínio com mais de 200 casas. E o bacana é que são casas assim completas, são casas de 3 andares, com até 9 quartos, com capacidade para 28 pessoas, casas ali com quartos temáticos, com churrasqueira, com cinema, com piscina, com toda a infraestrutura que você precisar. E o que mais eu gosto ali do Villatel é a sua localização. Porque sem brincadeira, gente, vocês saem ali na frente da casa, vocês olham para frente, você está a 1 quadra da International Drive. Então você está super bem localizado. E esse resort, né, esse condomínio, logo na entrada dele, ainda mais para brasileiro, é fantástico, porque logo na entrada, quando você entra ali no Villatel, você já tem um Walmart também. Então já dá para fazer compra e já ir depois direto para casa. Então fica aí mais uma opção de hospedagem para você oferecer para os passageiros, tá? Aqui tem outras opções de hotéis também dentro de parques temáticos, temos hotéis ali na International Drive, na região ali de Downtown também, que cresceu bastante a procura de hotéis por lá, e muitos hotéis no segmento de luxo, para aquele passageiro mais sofisticado. A Orlando não é só parque temático, tá? Orlando também tem muitas atrações relacionadas à arte, cultura, história. E todas essas atrações, elas ficam... Lembra no mapa que eu mostrei? Fica lá naquela parte de cima, na região de Downtown. Então, ali que a gente vai encontrar museus, exposições de arte. Muita gente nem faz ideia. Mas em Orlando também acontece vários espetáculos da Broadway durante o ano todo. Esses espetáculos acontecem aqui, ó, nesse teatro, que é o Steinmetz Hall. Ele é o maior teatro da cidade, o principal teatro da cidade. Né? Ou seja, agora a gente não precisa mais mandar o passageiro para Nova York, né? Já dá para assistir esses espetáculos tudo ali em Orlando mesmo. E esse teatro aqui, Steinmetz Hall, ele fica dentro de um complexo, que é esse aqui, o Dr. Phillips Center. Esse complexo, ele é gigante, gente. Aqui dentro desse complexo são 3 teatros, tem restaurante, tem cinema, tem exposição de arte, tudo que é relacionado à arte acontece aqui dentro. E é fantástico. Ele fica ali na região de Downtown, bem próximo ali dele, a gente já tem o Kia Center, que é a casa do Orlando Magic, onde acontecem os jogos da NBA. Daqui a pouco a Jane vai falar aqui um pouco para vocês também. E também ali ao redor a gente tem o Lake Eola, que é um lago fantástico, também para fazer um passeio diferente com a família. Eu sempre recomendo, principalmente para aquele passageiro repeater, sabe aquele passageiro que já foi 3, 4, 5 vezes para Orlando e que busca algo diferente? Tem aqueles passageiros que buscam atrações locais, e a atração feitas mais para o povo local, o povo da região, para vivenciar um pouco mais a cultura local. Uma dica bacana, gente, fala para o passageiro explorar essa região ali do Lake Eola, na região de Downtown, mas aos finais de semana. Pelo amor de Deus, não me manda passageiro ali nessa região de Downtown durante as semanas, senão vocês vão ouvir depois. Porque essa região durante a semana, gente, é um inferno. Pensa assim, para quem é de São Paulo, uma Avenida Paulista, uma Faria Lima, é trânsito para tudo qualquer lado. Mas aos finais de semana, ali é uma região bem tranquila, porque como a parte empresarial está tudo fechada, só ficam abertos os restaurantes, cafeterias, e ao redor aí do lago, eles montam feira de artesanato, tem feira de comida, tem brinquedo para criançada, tem vários palcos espalhados, que tem show, tem passeio de pedalinho, enfim, é uma coisa bem tranquila, que não tem custo, né, que o passageiro pode vivenciar, que é algo mais frequentado pelo povo que vive mais, né, pelo povo local, o pessoal da região. Para quem está aí nessa região também, foi desbravar essa região de Downtown, 10, 15 minutinhos de carro, gente, subindo um pouco mais, tem um outro distrito ali ao ladinho, que eu sempre recomendo também, que é um charme que vale a pena conhecer, que é o Winter Park. Não sei se vocês aqui já conhecem, alguém já foi para o Winter Park. O Winter Park, gente, é muito louco, porque parece que a gente saiu ali de Orlando, parece que saiu dos Estados Unidos, não tem nada a ver com os Estados Unidos. Lembra muito, sabe aqueles filmes que passam em cidades interioranas lá da Europa, aquelas cidadezinhas pequenininhas, que tem aquelas calçadas largas, as mesas dos restaurantes do lado de fora, a rua toda florida. Gente, isso é o Winter Park. Né? E o bacana é que ali é uma área bem elitizada, porque é uma área onde tem muitas casas de veraneio. São casas que eu estou falando, mansões, casarões. E o bacana é que a gente tem até um passeio de barco, que dá para fazer lá também, que é esse passeio de barco, ele vai passando pelos canais ali de um Winter Park, e o guia do barco, ele vai falando, ó, essa casa aqui é do diretor do filme tal, essa outra mansão é do ator do filme tal, sabe? E é uma casa mais linda que a outra. Para quem está com passageiro
indo para Orlando na época de Halloween, no final de ano, na época de Natal, uma dica legal também é fazer esse passeio de barco à noite, porque isso também é um programa mais local, tá? Que eu tô falando, porque à noite eles oferecem esse passeio de barco também nessa época para você ver essas casas iluminadas. E é uma casa mais linda que a outra, porque eles fazem competição para ver a casa mais bonita. E é demais, né? Então, vale algo diferente que dá para oferecer. Sem falar que nessa região de Winter Park você tem uma variedade de bons restaurantes premiados, principalmente Michelin ali, né? E tem hotéis segmentados mais pro luxo. E é algo bem chamão, uma cidade bem chamãozinha que vale a pena também desbravar com toda a família. Já na parte de esportes, Orlando cresceu muito a procura por atrações relacionadas a atividades esportivas, né? E uma dessas atrações, com certeza, a principal, é assistir um jogo do Orlando Magic. Daqui a pouco a Jane vai falar aqui para vocês de toda a experiência. Agora a gente terminou a temporada, né, do Orlando Magic, mas ela vai reforçar mais. Eu vou só dar um parecer aqui, né, que eu sempre falo. Eu lembro a primeira vez que quando eu fui assistir o jogo lá do Orlando Magic, eu não entendia nada de bolhufa de basquete, né? Nem continuo entendendo muita coisa, não. Mas, gente, é muito louco. E eu sempre indico, falo para o passageiro, né? Tenta ir sempre antes, porque os jogos acontecem todo dia não, né? Quando acontece, toda semana tem jogo durante a temporada, à noite. Então dá para ir para o parque e à noite assistir um jogo, ou seja, não atrapalha em nada no day by day do passageiro. Aí, eu sempre indico chegar um pouco mais cedo, que é justamente para você conhecer ali toda a arena, né, do Orlando Magic, você conhecer o Kia Center, porque é algo totalmente diferente que a gente não tem aqui no Brasil. E aí você, logo de cara, quando você chega, você já vai ver ali o Fan Fest que eles fazem lá fora. Aí quando você entra aí dentro da quadra, você já vê aquele painel de LED imenso na sua frente. É interação o tempo inteiro durante o jogo, né? Tem as cheerleaders, tem o staff mascote, tem até queima de fogos dentro do Kia Center. Sem brincadeira, vocês saem de lá como se fosse Orlando Magic desde criancinha. Não tem quem não goste. Aí vou deixar para Jane contar aqui, não vou ficar dando tanto spoiler aqui, falando das novidades, que é algo assim imperdível, que não tem quem não goste de assistir um jogo do Orlando Magic. Terminando a temporada agora, começou agora a temporada de futebol, né? O Orlando City também cresceu muito a procura pro público brasileiro querendo assistir os jogos do Orlando City. Tem também o Orlando Pride, que tem a Marta jogando lá também em Orlando. E claro, esse ano temos o grande diferencial da Copa do Mundo, que está aí para começar. A gente não vai ter nenhum jogo da Copa acontecendo em Orlando, né? Mas vão ter jogos acontecendo em Miami, em outras cidades. Mas uma dica, muita gente de viagem me perguntando se ainda vale a pena vender a Copa do Mundo. E vale, pessoal. Por quê? O que acontece? As cidades sedes, elas já estão um pouco saturadas, né? Os preços também estão mais altos para se hospedar lá. O que vocês podem oferecer como alternativa para esses passageiros que querem ainda ir para a Copa do Mundo, que não compraram? Oferecer a cidade de Orlando como base, né? Então, muitas agências já estão oferecendo isso. Vocês ficam hospedados em Orlando e dali vocês saem para assistir os jogos, tanto aqui nos Estados Unidos como no México, porque você está ali fácil acesso para qualquer um desses outros destinos dos jogos, tá? Então, fica muito mais prático também. Claro, a família acaba aproveitando as atrações, que geralmente na Copa é mais o pai que acaba indo, né? E as crianças, a mãe pode ficar ali nos parques temáticos, tá? Aqui a gente tem em Orlando, para quem estiver lá na Copa do Mundo, né, e durante esse período, vai ter também um Fan Fest. Então, ali no The Point Orlando, durante de 11 de junho, que começa agora, já na próxima semana, até dia 19 de julho, vai ter uma área ali com várias ativações, alguns shows, onde também vão passar os jogos, né, de todos os jogos vão acontecer por lá. É necessário só entrar dentro do aplicativo aqui do Point Orlando e ter um RSVP lá e solicitar. É bem prático, não tem custo nenhum e você pode acompanhar os jogos da Copa lá de Orlando também, tá? Bom, claro, né? Para quem estiver em Orlando e quiser ir para Miami assistir um jogo, uma ótima opção também de transporte é a Brightline, que é o trem que opera aí de Miami até Orlando. E hoje eu vejo também a Brightline, pessoal, muito mais do que um meio de transporte. Eu vejo a Brightline como uma experiência para as famílias também, né? Porque quantas famílias ainda não tiveram a oportunidade de fazer uma viagem de trem com toda a família? E eu tô falando aqui, gente, de trem de qualidade, né? Eu tô falando, aí são 3 horas e meia de viagem, mas com total conforto, segurança,
segurança, não estou falando desse CPTM que a gente tem aqui em São Paulo, não, é trem com Wi-Fi ali funcionando de Miami até Orlando, com serviço de bordo, né? Tem algumas paradas que é somente para embarque e desembarque, que você passa em Aventura, Boca Raton, Fort Lauderdale, Palm Beach. A ideia é que a Brightline chegue também até em Tampa em 2028, ou seja, mais uma opção depois para ir para o Busch Gardens, né? E é uma viagem bem tranquila, e o que eu mais gosto da Brightline é a questão da praticidade. Eu já tive a oportunidade de viajar 2 vezes com eles, e assim, você não, diferente de aeroporto, que você precisa chegar com 2, 3 horas de antecedência, ali, gente, com 15 minutos antes, você estando ali, você já embarca. É super prático e rápido, sem nenhum tipo de burocracia. E a viagem é bem tranquila e bem gostosa. Então fica aí mais uma opção para vocês oferecerem para o passageiro, tá? Gente, é muita coisa para eu falar aqui para vocês em pouco tempo. Então, para resumir, eu trouxe aqui um vídeo só com as novidades desse ano de 2026, de atrações que já foram inauguradas agora desde o início do ano, de festivais que vão acontecer em Orlando agora nos próximos meses, para que vocês também possam ficar a par. É muita coisa acontecendo na cidade, pessoal. Isso tudo só nesse ano de 2026. Por isso que Orlando é um destino fácil de se vender várias vezes para o mesmo passageiro, porque todo ano a gente tem novidade. E uma coisa é certa, pessoal: se o passageiro não compra essas atrações aqui com vocês, pode ter certeza que chegando lá, eles vão comprar lá e vão pagar muito mais caro. E quem deixa de ganhar com tudo isso são vocês. E é justamente pensando nisso que o Visit Orlando criou uma plataforma que ajuda aí muito na hora da venda, que é o Orlando Travel Academy. Para quem ainda não conhece esse aplicativo, quem ainda não baixou esse aplicativo, aproveita a oportunidade. Vem na minha que o negócio é bom, pessoal. Olha só, pega o celular. Nesse primeiro momento, eu preciso que vocês se cadastrem, baixem esse aplicativo, se cadastrem no Orlando Travel Academy. Por que é importante estar com um cadastro atualizado? Em primeiro lugar, tudo que for de novidade no destino, vai inaugurar algum parque, vai ter algum festival, vai começar agora em agosto, também o Magical Dining, que é um festival tipo o Restaurant Week que a gente tem aqui no Brasil, vai acontecer lá em Orlando com várias promoções de restaurantes, Halloween, tudo que tiver de diferente, a gente manda primeiro para vocês, até mesmo antes do passageiro souber dessas novidades, que é a parte das novidades. Então, vocês estarão sempre a par de tudo que está acontecendo de novo no destino. Outro ponto importante, a gente está realizando evento pelo Brasil inteiro. Eu sempre faço evento junto com a Universal, com a Disney, com o United Parks, com o Orlando Magic, com o Kennedy Space. A gente está viajando o Brasil inteiro. Todas as vezes que a gente for para a sua cidade, a gente dispara, a gente convida primeiro os agentes daquela cidade que estão cadastrados no nosso aplicativo. Então, vocês sempre serão convidados para participar dos nossos eventos
eventos, tá? E, claro, melhor, a gente também convida os agentes de viagem para participar de Fan Tour e fazer uma viagem incrível com o Visit Orlando lá no nosso destino. Então, não deixem de se cadastrar. E, claro, qual que é a vantagem do nosso aplicativo? O aplicativo você consegue deixá-lo em português, tá? Aqui dentro você vai ter essa parte aprender, que é onde a gente tem um curso online do Visit Orlando. São vídeos que vocês vão assistir em português. No final do vídeo, vocês ganham um certificado de especialista de Orlando. Qual que é a vantagem desse certificado? Eu já vi muito agente de viagem virar para mim e falar, Neto, eu peguei o certificado, eu imprimi, coloquei num quadro e pendurei ali na minha agência. Quando o passageiro chega, vê lá na parede, especialista de Orlando, gente, isso passa uma baita de uma credibilidade. Ah, mas não trabalho em agência física, trabalho de casa. Dentro aqui do aplicativo, quando você finaliza o curso, nessa parte aqui de promover, você encontra também tipo um selo de expert no destino, que você pode colocar esse selo na assinatura do seu e-mail, né, para que o passageiro também fique a par que você tem conhecimento sobre o destino. E, claro, com o aplicativo também, com o curso finalizado, a gente tem aqui uma nova ferramenta, que é esse planejador. Isso aqui é novo, pessoal. Isso a gente inaugurou agora mês passado. O que é esse planejador? Você só vai ter acesso pelo computador, a gente não consegue acessar ainda pelo celular, tá? Então, quando você finaliza o curso, você consegue acessar esse planejador pelo computador, que é o quê? Quando você clica ali, você vai criar um itinerário para o seu passageiro. Então, ele pede a informação de quantas pessoas estão indo viajar, qual é a época que eles vão viajar, quantidade de dias que eles querem ficar no destino, e eles querem uma viagem o quê? Econômica, moderada, é mais voltado para o luxo. E o que eles buscam? Querem parque, querem, além dos parques, querem contato com a natureza. Você coloca aqui as opções e gera o itinerário. E ele vai montar para você o day by day para o seu passageiro, com várias dicas diferenciadas que você pode incrementar e ganhar ainda mais em cima desses roteiros. Então, não deixem de utilizar essa ferramenta que foi feita exclusivamente para vocês, agentes de viagens, tá? E, claro, o melhor de tudo é o quê? Quando você também finaliza o curso do Orlando Travel Academy, vocês ganham vários benefícios. Vocês ganham ingressos para o Kennedy Space Center, ganha do Orlando Magic, ganha desconto em restaurante, em hotel, ganha ingresso para o Gatorland, Legoland, passagem também, agora não sei se, desculpa, agora acabou o benefício da Brightline, mas em breve eles estão querendo voltar também para oferecer aí a oportunidade de vocês conhecerem o serviço da Brightline, ou seja, tem vários benefícios para o agente de viagem. Então, usem e abusem desse aplicativo, que ele é feito exclusivamente para vocês, agentes de viagens, tá? E finalizando aqui, a gente tem também o nosso site, que é o visitorlando.com, vocês conseguem deixar também aqui em português. Lembra que eu falei da hotelaria? Nessa parte aqui onde ficar, você tem todos os nossos hotéis parceiros. Aqui o site é bem legal também para mostrar até mesmo para o passageiro, ele pode ter acesso aqui, que tem todos os eventos que vão acontecer na cidade nos próximos meses, tem um calendário, então é bem bacana, tem muita coisa legal que vocês podem explorar dentro do nosso site, tá? Aqui eu deixo também o meu contato, então, para quem ainda não tem um voucher personalizado lá para compras, me manda um e-mail, que aí eu mando para vocês o passo a passo de como solicitar esse voucher personalizado para vocês entregarem aí para o passageiro. Eu sempre deixo aqui também o meu Instagram, porque dentro do meu Instagram, ali tem a parte dos stories salvos, sabe? Ali tem todas as viagens que eu já fiz para Orlando. E então, ali teve, por exemplo, teve uma viagem que eu fiz recentemente, que eu fiquei 10 dias em Orlando sem ir para parque. Né? Foram 10 dias explorando aí outras atrações, outras experiências, conhecendo restaurantes, conhecendo os hotéis. Fui lá no Villatel, fiz site inspection, então tem fotos e vídeos lá das casas. Tem o Rivermore Orlando Resort. Tô indo para lá na próxima semana, então vai ter coisa da Copa do Mundo que eu vou colocar lá no Instagram também. Então não deixem de seguir que vai ter muita novidade para vocês ali do destino, tá? E também deixo o Instagram da Via Raps, que aqui a Via Raps é a agência que representa o destino aqui no Brasil. Além de Orlando, a gente tem outras contas lá também. Então tem meus amigos que trabalham para o Visit Florida, para Tampa, Fort Lauderdale, Palm Beach, tem Dubai, tem Portugal, tem vários destinos. Se vocês vêm nesses destinos, seguem também para vocês ficarem a par de todas as novidades, tá ok?